Este é o segundo vídeo da aula 6 a respeito do IPI. Vamos ver agora os fundamentos constitucionais do IPI. Então, vamos lá. O IPI está previsto lá no artigo 153 da Constituição, que diz: compete à União instituir impostos sobre produtos industrializados. Lembre-se do que nós já falamos na aula. Aqui estamos falando de competência. Olha, compete à União. Então, lembre-se, competência tributária é o poder que a Constituição traz para os entes, para a União, Estados, municípios, legislarem a respeito dos tributos, para criar tributos, para aumentar tributos, para diminuir tributos, enfim. Então, aqui estamos falando de competência tributária. O IPI é, então, um tributo de competência da União, porque cabe à União legislar sobre IPI, certo? Existem outros dispositivos constitucionais sobre o IPI, mas os mais importantes são esses que eu estou apresentando. Por um lado, aqui o artigo 153, inciso 4, e aqui vamos continuar vendo o parágrafo 3º, que fala sobre a questão da seletividade e da não cumulatividade. Então, vamos ver, ó. O imposto previsto no inciso 4, que é justamente o IPI, será seletivo em função da essencialidade do produto. Aqui você precisa prestar atenção, porque a Constituição diz, olha, será seletivo. Então, é obrigatória a seletividade do IPI. Mais para frente, você vai lembrar de novo desse artigo quando nós falarmos do ICMS, porque você vai ver que o ICMS poderá ser seletivo, diferente aqui o caso do IPI, que será seletivo. Tá legal? E além disso, então aqui está a regra da seletividade, a gente vai ver aqui embaixo a não cumulatividade, olha só. Então ele será não cumulativo, e como é que é essa não cumulatividade? Justamente como a gente viu, né? Compensando-se o que for devido em cada operação com o montante que for cobrado na operação anterior, certo? E aqui, continuando, ele não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Aqui você pode entender que justamente a ideia é exportar o produto para o exterior e não exportar o tributo para o exterior, não é isso? Então, a ideia é que o produto que está sendo exportado vai ser mais barato para que ele seja vendido lá fora. Então, aqui existe uma regra específica para não cobrança do IPI nesta situação. E para terminar, o IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei, também com a ideia de incentivar a aquisição desses bens. Vamos seguir agora para mais um ponto dos fundamentos agora legais do IPI no Código Tributário Nacional. Bom, então nós vimos as regras da Constituição, vamos agora seguir para o CTN. E eu preciso que você lembre do que nós já falamos no vídeo anterior, né? Aqui no Brasil nós temos uma hierarquia entre as regras, em que nós temos no topo a Constituição, embaixo as leis e embaixo as normas infralegais. Então a Constituição definiu o que é o IPI e disse que o IPI é um tributo da União. Então agora a gente precisa de uma lei para regulamentar esse tributo. E uma das principais normas que nós temos nesse sentido é o CTN. Você viu que vão ter outras várias normas, né? Eu não estou trazendo aqui tudo que existe de regulação do IPI, mas eu estou destacando para você alguns dispositivos importantes do CTN. Então, eu vou ler aqui rapidamente com vocês esses dispositivos. Artigo 46 do CTN. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador que você já viu, é aquele fato que, acontecendo, gera o dever de pagar o tributo. Né? Então, quais são os elementos aqui que o código traz? 1. O desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. A saída dos estabelecimentos, a que se refere o parágrafo único do artigo 51, que a gente já vai ver, e a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. A gente já vai ver isso mais esquematizado mais para frente, mas só para você entender isso. Então, o IPI ele é um tributo, mas ele é cobrado em 3 situações diferentes. Ele é cobrado na importação, e aqui justamente essa regra do desembaraço aduaneiro. Ele é devido na circulação de mercadoria, numa situação que, né, não envolve a importação, já no momento posterior, né, na circulação de mercadoria. Lembra lá do A vendendo para o B, vendendo para o C?
né? E também na arrematação, se esse produto que está sendo tributado, ele foi apreendido no leilão. Então, é uma situação que a Receita aplicou lá uma pena de perdimento e agora está leiloando e vai cobrar o tributo. Tá bom? Aí ele define aqui, ó, para efeitos desse imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. Então, aqui o CTN está definindo o que é industrialização, para que você entenda que o IPI incide sobre os produtos que são industrializados. Esse é o fato gerador do IPI. É praticar esses atos em relação aos produtos industrializados, certo? Aí ele define aqui a base de cálculo. Então, temos 3 fatos geradores ali, então agora temos 3 bases de cálculo, né? Temos aqui, no caso, na primeira situação, na importação, você vê que o imposto de importação incide na base de cálculo do IPI, né? Também as outras taxas aduaneiras e os encargos cambiais, tá certo? Então, o valor da importação mais esses valores todos. No caso do produto que circulou, a gente tem o valor da operação de circulação, e se esse valor não for conhecido, vai ser o preço corrente da mercadoria ou de uma mercadoria similar no mercado atacadista, olha a dificuldade, atacadista daquela região. Tá bom? E aqui, na terceira situação, a base de cálculo é o preço da arrematação. Aí ele segue dizendo que o imposto é seletivo, a gente já viu essa regra nos vídeos anteriores, né, na passagem anterior. O que mais que nós temos? Aqui o imposto é não cumulativo, também já falamos disso, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos e o pago relativamente aos produtos entrados. Então aqui ele está dizendo sobre a regra do débito e crédito, tá bom? Eu estou passando rápido aqui com você, só para que você veja o fundamento daquilo que a gente já falou, né? Isso aqui ou já apareceu, ou então eu vou apresentar para você no esquema daqui a pouco. E aí depois ele fala aqui, ó, os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um estado para outro, serão acompanhados de nota fiscal e modelo especificado, enfim. Aí já é uma regra mais específica que não vem muito ao caso, tá bom? E por fim ele traz aqui o contribuinte do imposto, que é o importador, no caso do IPI cobrado na importação, o industrial ou equiparado, né, nessa operação de circulação, e o comerciante de produtos que forneça aos contribuintes aqueles produtos. Então, no caso da circulação da mercadoria, vale tanto para quem industrializou quanto para quem simplesmente revendeu. Tudo bem? E, por fim, o arrematante também é contribuinte. Tá? Então, quando o produto é levado a leilão, quem paga o tributo é o confuso. Vamos seguir agora para o estudo da regra matriz do IPI, que é aquela sistematização de todas essas regrinhas que eu te apresentei em uma tabelinha que vai organizar todas essas informações. Então, vem aqui comigo. Vamos ver aqui, então, o elemento material, que é o que significa o que está sendo tributado, qual é o fato que está sendo tributado. Você viu comigo agora há pouco que o CTN define 3 situações diferentes, né? Então, tem a situação aqui de importar o produto industrializado, tem a situação aqui de circular esse produto ou comercializar o produto industrializado e a arrematação daquele produto em um leilão, tá? Aqui a gente tem algumas definições do que seria o produto industrializado. Existem diferentes processos que acabam gerando a industrialização. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas situações. Existe o que se chama de transformação, quando existe a alteração do bem com a transformação da sua natureza. Então, eu pego a madeira e eu transformo numa tábua, né? Eu transformei um produto, né? um bem, em outro. Isso considera-se que se houve essa transformação, houve industrialização. Beneficiamento acontece quando existe uma alteração do bem sem transformar a sua natureza. Então, eu pego uma caminhonete cabine dupla e transformo em cabine simples. Então, a transformação muda o produto. O beneficiamento, ele faz simplesmente, ele acrescenta alguma coisa, ele modifica, mas sem transformar a natureza daquele produto. Né? Existe a montagem, que é a reunião de peças separadas. Então, se o automóvel, por exemplo, ele é montado, né? Eu pego várias peças de vários lugares diferentes, foram produzidos em vários lugares, e eu monto o carro, né? Por isso que a gente chama de montadora do automóvel. Também é considerada a industrialização quando existe a renovação ou recondicionamento,
que é justamente quando a gente reforma um produto. Então, não é numa situação que você está fabricando do zero. Você reformou, você fez lá um reparo, uma manutenção, justamente para acrescentar um valor ali. Então, isso também faz parte do processo de industrialização. E também é considerado industrializado, e isso é muito interessante, olha aqui, o acondicionamento ou reacondicionamento, que é justamente a reunião dos bens separados para criar uma universalidade. Então, aqui é meio confuso, mas pensa no seguinte: se você pega, por exemplo, shampoo, perfume e vários elementos aí de beleza e coloca num kit para vender no Dia das Mães, no Dia dos Pais, para vender no Dia dos Namorados, isso já pode ser considerado um processo de industrialização, porque você está agregando valor a um kit ali e você está não é simplesmente organizando aqueles elementos, você está formando um kit que vai ser vendido. Então, isso já pode ser considerado industrialização, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando é só para ilustrar para você diferentes operações que podem acontecer e que são consideradas industrialização pela lei. E quando isso acontece e esse produto for circulado, for vendido de uma pessoa para outra, existe então a incidência do IPI, tá bom? Então, resumindo, o IPI é cobrado na importação, ele é cobrado na circulação da mercadoria industrializada e ele é cobrado na arrematação quando o produto é levado a leilão. Elemento temporal é quando, é o momento em que o tributo vai ser considerado devido. Tá? Então, na importação, é a mesma regra do imposto de importação. Então, qualquer coisa, você olha a nossa aula de imposto de importação, que é a entrada daquele produto, né? O desembaraço aduaneiro. Lembra disso? Também tem aqui a questão da circulação ou comercialização, que é o momento da saída do produto. E aqui a saída se considera o momento da realização do negócio. Então, quando o tributo for cobrado em razão da circulação da mercadoria, eu considero que ele é devido no momento da saída do produto. Tá bom? E aqui, por fim, a questão da arrematação. Quando o IPI é cobrado na arrematação, eu considero que o tributo é devido no momento da arrematação, tá bom? E não no momento em que a mercadoria foi apreendida. O terceiro elemento aqui para a gente considerar é o elemento espacial, que é o onde esse tributo vai ser devido. Aqui não tem muita diferença, é um imposto federal, então em qualquer lugar do território nacional que aconteceu o fato gerador, existe a incidência do tributo e ele é devido da mesma forma para a União. As partes da obrigação e o valor da obrigação. Então, nós temos aqui como sujeitos que fazem parte da obrigação. A competência tributária, a competência de legislar, você viu, é da União. E aqui você não pode confundir. Competência é o poder de legislar. Capacidade é o poder de cobrar ou o dever de pagar. Então, quem tem capacidade ativa, que é quem cobra, neste caso também é a União. Só tome cuidado com isso. É muito comum que a competência e a capacidade ativa sejam da mesma pessoa. Não é a regra sempre. A gente vai ver casos em que isso não bate. Nesse caso aqui bateu. Então, a gente tem a União como o ente que tem a competência e temos aqui a União também como o ente que tem capacidade ativa. Tá legal? Depois, sujeito passivo, quem vai pagar o tributo? Você viu que a lei define quem são os contribuintes. Então, no caso da importação, é o importador ou equiparado. Na circulação, a gente tem, falei para você, o industrial ou o comerciante. Tá certo? E, por fim, no terceiro caso, é o arrematante. Quando o produto está sendo comprado num leilão, é o arrematante. Tá bom? Base de cálculo, elemento quantitativo, quanto que vai ser pago? A base de cálculo vai ser, na importação, você viu comigo na lei também, é o preço do produto acrescido do imposto de importação e de outros encargos e taxas devidos na importação. A base de cálculo, no caso da circulação ou comercialização, é o preço da mercadoria e na arrematação é o valor da arrematação. E, por fim, as alíquotas, que são os percentuais que são cobrados que incidem sobre a base de cálculo para a cobrança do tributo. Então, você lembra que o tributo é sempre uma multiplicação, quase sempre, né? Uma multiplicação entre uma base de cálculo e uma alíquota, que vai ser um percentual daquela base de cálculo que vai virar tributo. E aqui a gente tem, como a gente também já viu em aulas anteriores, né? Situações semelhantes. No caso do IPI, a alíquota é definida pelo decreto. E lembrando sempre, a lei traz um teto máximo
e o decreto vai fixar o valor dentro desse teto máximo, do zero até o limite fixado no teto. Tá bom? Obrigado aí pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.